todos vocês que têm acompanhado essa série de estudos bíblicos sobre a pessoa de Jesus. Bem-vindos e muito obrigada por estar aí conosco, não é, acompanhando esse estudo. Queridos, no último vídeo nós lemos lá sobre o nascimento, a anunciação, né, a Maria, sobre como seria o nascimento do menino Jesus. Nós vemos ali o relato. E agora, queridos, eu quero convidar você para vir aqui comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler do 26 a 38, porque esse capítulo aqui também ele traz o relato e traz a anunciação. Como que esse nascimento, como que essa obra miraculosa seria feita, aconteceria no ventre de Maria. Vamos ver? Acompanhe comigo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Daí que a gente sabe que os pais, né, de Jesus seriam então José e Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aí, querido, só não tem a ver com a nossa matéria, mas só para falar para você, aquele bem-aventurada és tu entre as mulheres, é essa expressão aqui, alegre-se, agraciada. Pode passar. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Imagina, você está ali, você é uma jovem, de repente aparece um anjo e fala: ei, alegre-se, bem-aventurada, alegre-se, agraciado. Receber a visita de um anjo já é estranho, né? Já é assim, dá um temor na gente. Imagina então, naquela época. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho de quem, igreja? Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Queridos, olha aí a explicação, né? E a pergunta da própria Maria em relação àquela questão que eu te disse, que foi obra miraculosa no ventre dela, e não uma relação entre humano e anjo, entre humano e Deus. Olha para você ver, a própria Maria pergunta: como acontecerá isso se sou virgem? Então repare, ela era virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Queridos, como que ele vai ser chamado? Santo. Na hora ali da concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria, o Espírito Santo santifica o ventre dela, e a transmissão de pecado que é feita aos seres humanos de geração em geração desde que Adão pecou não vai ser transmitido a Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo nasce sem pecado. E aí nós jogamos por terra a doutrina católica que diz que Maria foi concebida sem pecado. Todos nós, seres humanos, quando nascemos, fomos concebidos em pecado. Mas Jesus não foi concebido em pecado, porque ali Deus interrompe, faz uma interrupção nessa forma dos seres humanos nascer. Perceba que Jesus não nasce de uma conjunção carnal entre José e Maria, transmitindo assim
o pecado, transmitindo assim a culpa herdada de Adão. Não. É uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria que santifica o ventre de Maria para que esse menino, então, que nascesse fosse chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Talvez agora você esteja perguntando, mas como Deus fez isso no ventre de Maria? Queridos, nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, que declaração maravilhosa. Pai, eu não sei o que vai acontecer. Pai, eu não sei do que vão me chamar. Pai, eu não sei o que vão pensar. Mas eis aqui a tua serva. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como Maria tem a nos ensinar, queridos, em questão de sermos servas e confiarmos totalmente no Senhor. Porque é o Senhor quem nos defende, querido. Que aconteça conosco conforme a palavra dele e que nós não nos preocupemos com mais nada, mas apenas em viver aquilo que ele tem para nós. Depois dessa pequena pregação, vamos voltar aqui, né, queridos, para o estudo. Então nós vemos aqui sobre o nascimento virginal de Maria. Nós vemos aqui, vamos pensar aqui, queridos, num ventre, né? Então põe aqui o ventre de Maria. Então nós vemos aqui o Espírito Santo vindo e fazendo uma obra milagrosa no ventre de Maria. Ele santifica o ventre de Maria para que Jesus pudesse nascer sem pecado. E aí aquele paralelo que eu te ensinei no 2º vídeo. Da mesma forma que Adão foi criado sem pecado, Jesus ele vai nascer sem pecado. Porque o que acontece, queridos? Vamos lá. Os descendentes de Adão, você vai ver lá em Gênesis, você vai ver nas genealogias os descendentes de Adão. Então tem aqui os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles pecaram. Então toda genealogia que vem por meio de Adão e Eva, ela é concebida em pecado. Davi vai falar isso em alguns dos seus salmos. Em pecado eu fui concebido. Então eu e você, quando nós nascemos, os nossos pais nos conceberam em pecado, porque assim foi uma lei que Deus criou, que desde Adão e Eva, após a queda, todo ser humano que nascesse, nasceria em pecado. Nós herdamos a culpa, né? Mas aí, queridos, como Deus é justo, ele também faz um segundo Adão, né? Jesus, ele é gerado, nasce sem pecado. E agora, por meio dessa nova chance, dessa nova oportunidade que foi dada a toda a humanidade de ser redimida, esses filhos agora que nascem a partir do momento que aceitam Jesus, é anulado da culpa deles, da vida deles, essa culpa que era transmitida aqui de geração em geração. Eu e você nascemos com essa culpa, mas agora através desse homem que obedeceu, desse homem que cumpriu toda a lei, através desse homem que venceu a morte e ressuscitou, agora foi dada a nós, nessa nova vida, uma chance de sermos redimidos. E uma vez redimidos, essa culpa não é mais nos transmitida, porque nós agora somos justificados pela obediência de Jesus. E aí é o que eu quero te dizer, como todo pai e mãe aqui, a dar origem a um filho, esse filho nasce pecador, aqui não houve Maria e José, não houve isso para que nascesse Jesus e Jesus nascesse pecador. Deus então, para não, queridos, voltar com a sua palavra e ser fiel em todos os momentos, ele estabelece uma forma miraculosa para Jesus nascer, assim como ele fez com Adão. Então aqui, através dessa obra do Espírito Santo, sem intervenção de José, sem intervenção humana,
acontece o milagre de Jesus no ventre e Jesus nasce. Ele nasce pelo poder de Deus e nasce de uma humana. Então, desde o momento em que Jesus, ele é concebido aqui no ventre, a concepção de Jesus é feita aqui, né? Ele tem a natureza divina, porque foi pelo poder do Espírito, e tem a natureza humana, porque vem de um ventre humano, mas que na sua santificação não transmitiu o pecado, e por isso ele nasce santo. Eu queria que você estivesse ao vivo aí para falar assim, vocês estão entendendo? Para que você pudesse fazer alguma pergunta, porque agora eu não sei se você está entendendo isso que eu estou explicando para você. Mas o que você precisa entender é que essa criança que aqui foi gerada pelo poder do Espírito, num ventre que foi santificado, nasce sem pecado, nasce santo, assim como Adão nasceu santo. É isso que nós precisamos entender por enquanto. Então essa é a obra que foi feita no ventre de Maria, uma mistura de milagre com santificação, para que o ente que nascesse fosse santo. Queridos, e é algo tão interessante, mas pastora, por que a senhora está falando tanto dessa questão do nascimento virginal? Por que essa questão do nascimento virginal é tão importante? Queridos, por vários motivos. Um desses motivos é porque se essa moça, ela não fosse ali virgem, poderia-se haver um burburinho em relação à idoneidade, à virtude dessa moça. Poderiam pensar que essa moça pudesse sair com vários homens, dado a época do evento, né? Outra coisa que é importante, e talvez a mais importante, é porque através dessa obra miraculosa, feita pelo poder de Deus e por Deus somente no ventre de Maria, sem participação alguma humana, nós vemos, querido, algo que nós aprendemos, que a salvação, ela não vem pelas obras, ela não tem participação humana, mas que a nossa salvação, ela foi obra de Jesus, e a nossa salvação foi garantida totalmente por Jesus. Essa é uma da importância de não ter tido intervenção humana alguma. Queridos, então assim como nessa concepção do Filho de Deus não houve intervenção neste nascimento humana, assim no nosso novo nascimento, quando eu e você nascemos novamente, não há interferência humana, não há intervenção humana, mas totalmente obra do Espírito Santo nos nossos corações, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, fazendo em nós um novo nascimento, trazendo para nós uma nova esperança de filhos e filhas, de uma nova esperança, uma nova identidade de filhos, por sermos adotados por esse Deus, não é que está lá em Gálatas, que nós lemos no vídeo anterior. Queridos, é isso que eu falei para você, é estudar a cristologia, ela é muito perfeita, como Deus pensou em cada detalhe, como o seu poder age em cada detalhe. Nós enxergamos, queridos, nesse plano de Deus, né, de toda a humanidade, toda a criação, nós enxergamos a sua perfeição, queridos. É maravilhoso, eu espero que você esteja gostando e que a sua fé possa crescer cada dia mais, enquanto você estuda e cresce no conhecimento de Deus. Alex, eu posso continuar? Olha para a minha hora ou eu tenho que parar? 13. Queridos, vamos para o segundo motivo, então, dá para falar do segundo motivo. Então, nós já vimos a questão, porque não podia ser, por que tinha que ser virgem, não é verdade? Por que Maria tinha que ser virgem? A questão da paternidade, também vimos essa questão da intervenção humana, e a questão também, querido, a segunda questão muito importante, é porque através dessa concepção que foi feita aqui, as duas naturezas, humana e divina, nasceram junto. Jesus não adquiriu a natureza humana depois, Jesus não adquiriu a natureza divina depois, só quando começou a fazer milagres, não. Desde a concepção, a natureza divina veio sobre esse feto e a natureza humana também. Foi uma concepção perfeita entre as duas naturezas, queridos. Então ele já era desde o ventre plenamente humano e plenamente Deus em uma única pessoa. E aí eu deixo para continuar então esse vídeo amanhã com você, e nós vamos gravar quantos vídeos for preciso, até que a gente termine a humanidade de Cristo
e a divindade de Cristo. Deus te abençoe.